Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ari Ricardo e eu vou conversar com vocês hoje na nossa aula sobre organizações e projetos de sustentabilidade financeira. Então, o objetivo aqui da nossa aula é tratar sobre projetos e questões financeiras relacionadas à gestão de projetos, tá? Essa aula deveria ter sido ministrada no dia 11 de maio, mas eu tive um probleminha de saúde, então estou gravando aqui a aula e nós teremos uma outra oportunidade para a interação com vocês, para fazermos exercícios, tirar dúvidas. Então, essa aqui é a nossa aula introdutória. Então está aí o título da aula, Organizações e Projetos com Sustentabilidade Financeira. Então quais são os objetivos da nossa aula, gente? Tratar dos conceitos, de gestão de projetos e suas interações com as decisões financeiras. Transmitir para vocês alguns conhecimentos aí sobre matemática financeira, engenharia econômica. Vamos falar muito sobre o Excel, sobre custos e também provocar em vocês aí o entendimento e a importância, da questão da sustentabilidade em gestão de projetos, especialmente a sustentabilidade financeira, né? Então, que o projeto tenha sustentabilidade nas questões de retorno para a organização. Pessoal, o que vocês entendem pelo conceito de projeto, né? O que é um projeto? Como é que eu posso definir um projeto numa organização? Pessoal, um projeto é um empreendimento temporário e ele tem o intuito de criar um produto ou um serviço único, tá? Ele tem começo e fim bem definidos. Sempre que eu vou dar essa aula, quando eu falo de gestão de projetos, eu gosto de fazer o contraponto com o conceito de processo, tá? O que é um projeto, gente? Projeto é algo que tem início e fim bem determinados, ou seja, eu tenho um ponto para começar e um ponto para terminar o projeto, e ao final desse tempo eu tenho um produto muito bem definido, tá? Ou um produto ou um serviço que dali decorre naquele período de tempo. Diferente do processo. O processo ele é algo mais repetitivo, né? E ele acontece de maneira contínua. Só para vocês terem uma ideia, quando eu vou fazer, por exemplo, alteração em um produto, então eu tenho o projeto de um produto, tá? Eu vou pegar um produto qualquer aqui, essa garrafa de água, por exemplo, eu vou até tirar o rótulo aqui, gente, porque senão vão falar que eu estou fazendo propaganda, né? Eu não tenho ações da empresa e nem ganho royalties para fazer propaganda. Então eu vou tirar aqui, tá? Garrafinha de água, e eu preciso fazer uma alteração no projeto desse produto aqui. Vocês devem estar vendo aí a garrafinha de água que eu estou mostrando para vocês. Hoje, quando a empresa ela vai fazer a garrafa de água e ela vai também fazer o invase da água aqui, ela tem um processo. Ela já tem os equipamentos prontos, ela já tem a garrafa pronta e ela vai fazer o que? Ela vai começar a fazer o invase dessa água aqui para fazer a distribuição. Esse processo de invase da água, de distribuição do produto, já é um processo que tem características muito bem definidas, já está amarrado, eu já sei quais são as entradas, as saídas do processo, eu já sei quem são os responsáveis, eu já sei em quais máquinas ou equipamentos isso vai acontecer, eu já sei de onde vem a matéria-prima. Agora, se eu resolvo fazer uma alteração nesse produto, tá? Então, se eu resolvo mudar alguma coisa no projeto do produto, tá? Posso mudar o rótulo, posso mudar a cor da tampa, posso mudar o tipo de plástico da tampa, posso mudar os desenhos do relevo da garrafa, muita coisa que pode mudar. As mudanças nesse produto, elas ensejam a necessidade de um projeto, tá? A própria norma ISO 9001, ela trata essas questões de projeto e desenvolvimento de produto, né? A norma, ela fala que quando você vai fazer o projeto e desenvolvimento de um produto, você precisa das entradas de projeto e desenvolvimento. Por que eu preciso mudar o projeto da garrafa? Tá? Então, por que eu preciso mudar essa garrafinha aqui? Que tipo de informação eu estou usando para mudar o produto? Então, por que eu mudo o produto? É um requisito novo do cliente? É uma necessidade do processo? Eu vou ganhar
em custo, eu vou otimizar o processo. Então, essa mudança do projeto do produto, ela enseja um projeto. Eu preciso de um projeto para justificar isso. Então, eu vou desenvolver o projeto de um novo produto. Então, vejam vocês que eu tenho data para começar. Então, eu começo o desenvolvimento do projeto, eu preciso envolver meus fornecedores, eu preciso envolver o pessoal de engenharia, eu preciso fazer testes nesse novo produto. Tudo isso precisa ser registrado, aprovado pelo pessoal de qualidade. Esse trabalho, ele é um projeto. Quando é que ele termina? Ele termina quando o produto estiver alterado, testado e eu já puder fazer o quê? A produção e distribuição desse novo produto. Tá? Então, quando eu estou tratando de um projeto, eu estou falando de um desenvolvimento de um produto ou de um serviço único. Nesse caso, o projeto de alteração do produto, o que eu espero no final é um produto com uma alteração e para isso eu vou desenvolver um projeto de um novo produto, alterando as características de um produto já existente. Tá? Como na indústria automobilística, né? Uma coisa é eu pegar um carro hoje pronto e falar assim, olha, eu vou fazer algumas mudanças nesse carro e vou vender com o mesmo nome, o desenho é o mesmo, eu só vou fazer algumas alterações na lanterna do carro, vou fazer algumas alterações no para-brisa, vou fazer algumas alterações internas. Eu já estou partindo de um produto pronto, é como se eu estivesse fazendo uma nova revisão do produto, né? Diferente de fazer um produto novo. Nos dois casos eu tenho um projeto. Um vai ter uma duração mais longa, o outro pode ter uma duração mais curta, mas no final eu sei o que eu preciso entregar. A partir do projeto do veículo pronto, eu coloco aquele veículo para ser produzido na linha de produção. A partir dali, ele passa a fazer parte de um processo, que já é algo bem estruturado e bem definido. Tá? E a disciplina, gente, de gestão de projetos, ela tem por objetivo relacionar tudo aquilo que trata, né, da gestão de projetos no sentido de controlar o prazo. Então, eu tenho aí uma característica de tempo que eu preciso trabalhar. Eu tenho uma característica de qualidade que eu preciso trabalhar. Então, eu preciso desenvolver esse projeto que ele atenda aos requisitos do cliente, requisito qualidade, requisito tempo, ou seja, no prazo determinado, e também com os recursos corretos e bem utilizados, questão do custo. Né? Então, eu preciso entregar um novo produto que atenda os custos e esse projeto também não pode onerar o produto. Tá? Essas três características, qualidade, prazo e recursos, elas têm um relacionamento direto com aquilo que eu vou entregar para o cliente. Bom, gente, isso significa na prática que um projeto ele está delimitado aí por alguns fatores. Né? Então, o fator qualidade ele delimita o projeto, o fator tempo e o fator custos. Né? Então, esses três parâmetros, por assim dizer, eles vão modelar as nossas decisões. Em alguns projetos, a gente vai perceber que o fator qualidade ele é tão importante que muito provavelmente o custo vai ser sacrificado em algum momento, ou que o tempo vai ser sacrificado em algum momento. Ou se eu preciso de um projeto que tenha requisitos de tempo muito precisos, né? Pode ser que o custo também seja sacrificado, ou seja, eu vou gastar um pouco mais, mas eu vou entregar aquele projeto no prazo. Então, as decisões sobre projetos estão relacionadas com esses três parâmetros. E pode ser que o projeto seja tão importante que eu tenha que olhar com muito detalhe a qualidade, o custo e também o tempo, de tal maneira que eu não possa falhar em nenhum dos três. Né? Mas pode ser que em algum momento eu tenha que sacrificar alguma coisa para que eu possa entregar as outras duas lá no final do projeto. Né? Pessoal, quais são as características principais de um projeto? Né? Ele é temporário, ou seja, tem data de início e fim bem definidas. Ele é diferente, ele é único, né? Ainda que, por exemplo, uma construtora possa fabricar
dois prédios com a mesma característica. Então eu tenho lá dois projetos de conjuntos habitacionais que eu vou destinar para um determinado tipo de cliente ou perfil de cliente. Ainda que esses projetos tenham características iguais, eles com certeza terão características diferentes em função do tipo de terreno, solo, características do entorno. Enfim, eu posso aí ter uma série de outros pontos que estão é, envolvendo e afetando a questão dos custos desse projeto, do prazo, da qualidade. Então, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer dois produtos iguais, tá? Quando eu estou falando de projeto. Quando eu estou falando de processo, não. A ideia é que todo produto saia lá no final da linha de produção com a qualidade esperada e que ele tenha a menor variabilidade possível. Aliás, muitos autores dizem, né, que qualidade é a diminuição da variabilidade, né? Eu quero que todos os produtos que saem no final da linha de produção tenham uma variabilidade muito pequena, ou seja, que eles sejam muito pouco diferentes entre eles, né? O projeto tem que ter um propósito, ele tem atividades que são interdependentes, ou seja, uma atividade depende da outra, tá? Ele pode ser elaborado de maneira progressiva, vai ter restrições de escopo, de custo e de prazo, e com certeza, a única certeza, na verdade, que nós temos é que todo projeto ele envolve incertezas, ou seja, haverá tarefas que vão fugir do prazo estipulado, haverá custos que vão fugir daquilo que foi projetado, haverá novos requisitos de qualidade que podem surgir durante o projeto, então isso pode influenciar sim o andamento do desenvolvimento do projeto. Pessoal, alguns exemplos, né, de projetos que podem ser tocados em uma empresa. Então, desenvolver um novo produto ou um novo serviço é um projeto, tá? Como eu já expliquei para vocês. O projeto de uma viagem, né? Quero fazer uma viagem com a minha família. Então, ou preciso fazer uma viagem sozinho. Dependendo do tipo de viagem que eu vou fazer, esse projeto ele pode ser mais ou menos complexo, né? É, fazer uma viagem, por exemplo, para Curitiba tem um nível de complexidade, né? Fazer uma viagem para subir o Monte Everest tem um outro nível de complexidade. Então, cada tipo de viagem que eu vou fazer vai ter uma complexidade diferente. E aí essa complexidade vai afetar com certeza o projeto dessa viagem que eu quero fazer. A construção de um prédio, de uma casa, de uma fábrica. Então, as características de construção podem determinar o nível de dificuldade do projeto e o que vai se enfrentar durante o projeto. Tá? O desenvolvimento de um software é um projeto. Eu preciso desenvolver lá um novo módulo para um ERP que já está pronto. Então eu preciso ter um novo módulo lá que eu vou desenvolver. É um projeto. Tá? A implantação de um sistema de gestão. Então vou implantar um sistema de gestão da qualidade, vou implantar um sistema de gestão ambiental, vou fazer a implantação de uma norma que atenda um serviço logístico. É um projeto. A construção da Arca de Noé foi um projeto, né? Um exemplo clássico de projeto. Noé tinha data para começar, tinha data para terminar. Ele tinha o projeto desenvolvido, né? Por Deus, eu gosto de brincar. No caso de Noé, né? O projetista ele era nem mais nem menos do que Deus, né? Então, Noé precisava executar o projeto de Deus, né? E com um projetista como Deus, né? Não dá para sair produto errado, né? O que a gente espera é que todo projeto seja assim, né? Ainda que Noé tenha enfrentado algumas dificuldades, ele conseguiu construir a arca com um projeto desenvolvido pelo melhor projetista que existe, né? A implantação de um ERP é um projeto. Então, mesmo que eu tenha o mesmo ERP, eu tenho lá o Proteus ou um SAP ou um DataSul ou qualquer outro ERP. Vou implantar em duas empresas, duas indústrias. Tá? Ainda que sejam duas indústrias,
esses projetos de implantação eles vão ter características distintas, porque são produtos diferentes, empresas diferentes, com cultura diferente. Tá? Vou desenvolver um novo curso aqui para a universidade, é um projeto. Então, quando o professor Roberto me chamou lá para dar aula de organizações e projetos, eu tinha uma ideia do que fazer na aula. Então, eu desenvolvi um projeto de aula para vocês. Tá? Também é um projeto. Muito provavelmente para a próxima aula, que eu ministrar desse mesmo tema, com o feedback de vocês, eu vou conseguir construir uma outra aula. Então, o que é isso? É entrada de projeto e desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês da ISO 9001? Que ela tem lá um requisito de entrada de projeto e desenvolvimento? É a mesma coisa, gente. Eu tenho entradas de projeto e desenvolvimento que eu vou usar para desenvolver o produto no meu projeto. Então, com o feedback dos alunos dessa aula, eu posso fazer alterações para que na próxima aula eu consiga mudar alguns temas ou alguns tópicos da aula. Isso é entrada de projeto e desenvolvimento, é uma informação que eu uso para fazer um novo produto. É a mesma coisa de você desenvolver o projeto de um veículo e você começa a vender aquele veículo e de repente você chama alguns clientes para fazer uma avaliação. Esses clientes fazem algumas ponderações sobre o carro, você leva isso em consideração no projeto do produto e usa isso como informação de entrada. Isso é entrada de projeto e desenvolvimento. Gente, um processo. Processo é um conjunto de atividades que estão interrelacionadas e que tem a ideia de trazer o valor agregado para o final do processo. Então, quando eu tenho, por exemplo, depois da implantação de um ERP, eu tenho lá um processo de faturamento, né? Emissão de notas fiscais. Aquele processo ele é muito repetitivo, né? Depois do sistema parametrizado, eu tenho lá a emissão de notas fiscais acontecendo de maneira constante e aquilo ali virou um processo, né? A produção de um produto seriado é um processo. Eu desenvolvi o projeto do produto, fiz os testes, comecei a produzir. Virou, né, um produto de linha. Administração de recursos humanos, muitas atividades de RH, o gerenciamento da folha de pagamento, a emissão de um pedido, rotinas de contabilidade, transporte de passageiros, tudo isso faz parte de processos, né? Que são atividades que já estão definidas, interrelacionadas e que têm um objetivo específico. Então a gente precisa definir muito bem o que é um processo e o que é um projeto. O projeto ele pode ser desenvolvido para influenciar um processo. Então eu tenho lá um processo de transporte de um produto. Então eu já tenho um processo de transporte muito bem definido. Então eu trabalho numa transportadora ou num operador logístico e eu defini um processo de entrega de um produto de um cliente que eu acabei de conseguir, que agora faz parte da minha carteira. Quando eu vou fazer uma alteração nesse processo, eu vou desenvolver um projeto para alterar esse processo. Tá? E aí é que os projetos entram. Os projetos eles entram muitas vezes para alterar processos que estão definidos na empresa. Os processos vão variar de acordo com o tipo de organização, o tipo de produto final que eu vou requerer lá no final do processo, o volume de produção que eu tenho, as regulações ambientais, trabalhistas, todas essas influências vão moldar o processo. E sempre que eu precisar mudar esse processo, eu vou acabar desenvolvendo um projeto para mudar o processo. Vamos tentar dar alguns exemplos aqui para vocês. Tá? O governo estabeleceu uma nova norma, uma nova regulamentação para motoristas de caminhões. Então tem lá uma nova legislação trabalhista que eu preciso atender. Bom, se eu tenho uma nova legislação, eu provavelmente vou ter que fazer mudanças nos processos já definidos para atender essa legislação. Se isso for necessário e for uma verdade, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer um projeto para desenvolver uma alteração no processo que já está definido. Tá? Ou então, eu tenho, por exemplo, um outro processo que foi afetado por uma legislação ambiental. Tenho que fazer
um projeto para mudar aquele processo. Eu preciso fazer um projeto de logística reversa, porque agora tem uma legislação que diz que o meu produto precisa atender uma regulação de logística reversa. Vou ter que desenvolver um projeto para fazer a alteração desse processo, para prever, né, as questões de logística reversa. Então, sempre que eu tenho o requisito de alteração de produto ou de processo, eu provavelmente vou ter que desenvolver um projeto para isso. Tá? Pessoal, similaridades entre projetos e processos. Tá? Bom, ambos são executados por pessoas. Processos e projetos têm restrição de recursos. Eles devem ser planejados, executados e controlados, né? E são feitos com um propósito e têm atividades interrelacionadas. Uh, Diferenças entre eles. Os projetos e os processos, né? E operações, eles têm as operações são repetitivas e contínuas, né? Então você pega a produção de uma geladeira. Ela, depois do projeto, do produto e do processo pronto, é altamente repetitivo, né? O projeto é temporário. As operações são vitais para a continuidade e sustentação do negócio. E os projetos surgem para atender uma meta de um planejamento estratégico, né? Então, surgiu lá uma nova meta do planejamento estratégico da empresa. Pode ser necessário também um projeto para isso. Os projetos vão surgir para modificar as operações, como eu comentei com vocês, e os projetos desenvolvem um novo produto. E as operações elas vão gerenciar a manutenção desse novo produto. Pessoal, gerenciamento de projeto é uma forma sistemática de fazer com que o trabalho seja feito. Envolve coordenação, organização e controle. Eu tenho habilidades e conhecimentos que eu preciso aplicar. Eu tenho integração de atividades, então eu tenho que fazer planejamento de projeto, executar esse planejamento, monitorar isso e depois fazer o encerramento oficial do projeto. Bom, gente, de onde surgem os projetos, né? Eles podem surgir de várias origens. Então eu tenho, por exemplo, oportunidades de mercado. Uma empresa ela verifica uma oportunidade de mercado e ela vai desenvolver um projeto para isso. Tá? Imposições legais do governo. Então uma nova legislação pode necessitar um projeto. Necessidades dos clientes ou inovações tecnológicas também. Tá? O plano estratégico da empresa ele pode necessitar aí de um novo projeto para fazer a adaptação desse plano estratégico. Pessoal, muitas técnicas que existem hoje no gerenciamento de projetos elas surgiram de necessidades no passado. Então, peguem, por exemplo, o gráfico de Gantt, né? Surgiu um estudo de ordem da ordem das operações de navios para a Marinha durante a Primeira Guerra Mundial. O conceito de gerenciamento de projetos começou a ser utilizado com a União Soviética, lançou o satélite Sputnik durante a Guerra Fria. Durante o desenvolvimento de guerras e outros eventos que a humanidade precisou otimizar recursos, os projetos foram extremamente importantes para otimizar o prazo de entrega daquele projeto, o custo e os requisitos de qualidade do projeto. Pessoal, o PERT-CPM é uma técnica de gerenciamento do prazo do projeto. Tá? Você tem alguma questão chamada de método do caminho crítico, que determina a duração da atividade, e usa uma técnica estatística para fazer essa projeção de tempo. Essa questão do PERT, gente, ela é muito interessante porque você pode, em um projeto, ter várias etapas. Né?
Provavelmente é isso que vai acontecer. Você vai dividir o projeto em etapas e depois em tarefas. Essas tarefas com uma duração, você pode definir uma duração que ela vai ser uma duração mais otimista, que é a mais curta, a pessimista, que é a mais longa, e a mais provável, tá? E você pode calcular essa duração projetada, que é a duração mais provável para o projeto, tá? A partir disso você pode ter aí uma otimista, uma mais provável ou uma pessimista, tá? E a formulinha dessa duração está aqui, ó. Pessoal, como é que eu calculo isso? Então eu vou aplicar aquela fórmula, projeto de equipamento de ar-condicionado em uma fábrica. Eu tenho uma tarefa que é realizar a entrega da máquina, que é uma duração mais otimista. Eu tenho a mais provável e a mais pessimista. Então eu vou aplicar aquela fórmula que eu mostrei para vocês agora há pouco. Eu pretendo rever isso com vocês na aula que nós vamos fazer da nossa interação e vocês vão encontrar uma duração aí, uma estimativa de duração. Coloquei aqui um exercício para vocês e peço que vocês façam esse exercício com base naquela fórmula para nós corrigirmos na aula de interação também. Temos aqui os resultados, gente, para vocês conferirem as durações. E temos, gente, também o cálculo do nível de confiança, né? Que está baseado aí na curva e no desvio padrão desse nível de confiança. Como é que eu calculo o desvio padrão do nível de confiança? É a duração da atividade pessimista menos a otimista dividido por 6. Exemplo de aplicação aqui. Se eu tenho uma atividade, né, cujo tempo de execução pessimista é de 25 dias, o tempo otimista é de 14 e o mais provável é de 21, a estimativa PERT vai ser de 20,5 dias. Tá? Então eu vou fazer aí 25 mais 4 vezes 21 mais 14 dividido por 6. E tem o desvio padrão, que é 25 menos 14 dividido por 6 igual a 1,83. Se eu quiser um intervalo de confiança de 95%, eu vou precisar de usar dois desvios padrões. Então, eu vou pegar 20,5, que é aquela duração prevista da tarefa, mais 2 vezes 1,83, ou seja, mais dois desvios padrões para cima, dois desvios padrão para baixo. Então, eu tenho uma estimativa de 95% de chances de ter aí um intervalo de estimativa entre 16,84 dias e 24,16 dias. Tá? Pessoal, aqui também coloquei um exercício para vocês calcularem. A gente pode rever esse exercício depois lá na nossa aula de interação. Mais um exercício aqui. E aqui, gente, a gente começa a tratar um pouquinho sobre engenharia econômica e aplicada à gestão de projetos. Pessoal, peço que vocês acessem aí o simulador da HP12C. Vai ser importante para a gente que vocês pelo menos acessem o simulador, que vocês testem esse simulador para que a gente possa usar em algumas aulas aí o nosso simulador, tá? Pessoal, é importante quando a gente faz a avaliação econômica de projeto, o conceito de juros compostos, né? Eu sempre gosto de lembrar os alunos porque a gente vai fazer avaliação de valor presente líquido, também da taxa interna de retorno, e é importante a gente fazer uma retomada aí do que é juros compostos, né? Então, lembrando que no regime de capitalização composta, o rendimento gerado por uma aplicação vai ser incorporado a ela, passando a participar da geração do rendimento no período seguinte. Então eu sempre tenho aí o regime de juros compostos como regime que vai balizar as decisões relacionadas com valor presente líquido em taxa interna de retorno. Se nós aplicarmos, por exemplo, R$ 1.000, né, a taxa de 2% ao mês, durante 4 meses, nós vamos ter aí os rendimentos e montantes de cada mês
tanto no regime de juros simples quanto no regime de juros compostos, para a gente conseguir comparar. Coloquei aqui para vocês. Então, lá no regime de juros compostos, nós vamos ter aí um rendimento maior em função dos juros que foram auferidos na modalidade em que eu tenho o famoso juro sobre juro, né? Pessoal, como é que funciona a capitalização composta? O desenvolvimento da fórmula, gente, ele prevê que eu tenha, né, os juros do período anterior, eles vão ser incorporados à capitalização do próximo período. Então, o desenvolvimento da fórmula vai compondo esses juros ao longo do tempo, tá? O que me dá a fórmula que o valor futuro, né, é o valor presente multiplicado por 1 mais i elevado a n. As calculadoras financeiras permitem, né, o cálculo de qualquer um dos elementos dessa equação, que a gente pode ver também na nossa aula de interação. Pessoal, exemplo de aplicação aí dos juros compostos, né? Então, um excedente de caixa de uma empresa de R$ 1.500 foi aplicado hoje em regime de juros compostos por 3 meses, com taxa de 1,7% ao mês. Qual é o montante e os juros da aplicação, né? Eu tenho a aplicação da fórmula e eu terei aí o valor futuro de 1.577,81. Então, gente, eu tenho 1,7 que é a minha taxa de juros, né, ao mês. Dividido por 100, elevado ao cubo, porque mais 1 e elevado ao cubo, porque eu estou fazendo, na verdade, juros compostos. Né? Vou ter aí 1.577,81. E o valor dos juros, a diferença entre o valor presente e o valor futuro. E uma taxa de 5,19% ao trimestre, que é uma taxa aí efetiva no trimestre. Né? Eu posso usar o Excel para fazer esse cálculo, gente? É possível. Eu posso usar uma fórmula lá no Excel que vai me dar o montante que eu quero também explorar com vocês na aula de interação. Então vocês têm a possibilidade não só de usar HP, mas também de usar o Excel para fazer essa conta. Nós vamos fazer esse cálculo com detalhes lá na nossa aula de interação. Coloquei aqui para vocês, gente, a fórmula, tá? É a fórmula do valor futuro. Na nossa aula de interação eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula isso e a utilização da função ABS para eliminar o efeito do número negativo na fórmula. E pessoal, queria chamar a atenção de vocês também com relação ao valor presente, tá? O valor presente de R$ 1.500, ele é muito importante na avaliação de projetos de sustentabilidade financeira. Nós vamos falar muito sobre valor presente líquido. É importante que você saiba que esse valor futuro aqui, ele tem um valor presente líquido correspondente, tá? Posso usar também o Excel para calcular esse valor presente. Com essa fórmula aqui, tá? Do valor presente, eu vou encontrar, se eu substituir na fórmula do valor presente, nós vamos encontrar o valor presente deste montante de 1.577. Na verdade, está fazendo o cálculo ao contrário, né? Pessoal, coloquei alguns exercícios aqui que eu gostaria que vocês tentassem fazer e que a gente também pode explorar na nossa aula de interação. Se vocês tentarem fazer e levarem a resposta, ou pelo menos a tentativa, vai ficar mais interessante para a gente fazer lá, mas também corrigirei com vocês na aula de interação. Pessoal, também é importante nós sabermos calcular a taxa de juros em uma capitalização composta. Tá?
usando HP e também usando Excel. Eu posso usar HP para fazer esse cálculo da taxa de juros, porque provavelmente eu vou precisar, em decisões financeiras, usar isso. Tá? Até coloquei aqui para vocês como calcular essa taxa equivalente com a HP. Coloquei um outro exemplo aqui de como transformar 240% em 2 anos com uma taxa mensal. Na aula de interação a gente pode acessar HP naquele link para fazer esse cálculo. Eu tenho lá 3,4, né, dessa taxa. 3,4 porque eu vou fazer 240% dividido por 100 mais 1. Vou elevar a 1 sobre 24 e vou encontrar 5,23% como taxa de juros mensal dessa conta da taxa mensal de juros. Pessoal, temos também as questões das séries uniformes de prestações, né, que é quando eu preciso fazer o cálculo de uma prestação. Então, quando eu quero, por exemplo, saber o valor futuro de uma série de prestações, então eu coloquei para vocês aí, considerando uma aplicação financeira com juros de 1% ao mês, com depósitos mensais, qual é o montante que vai ser auferido ao final de 36 meses. Se eu tenho R$ 2.000 por mês, eu vou ter um montante de 86 mil com um fator de acumulação aí de capital, né, aplicado sobre esses R$ 2.000. Também podemos fazer a conta no Excel, quando fizermos nossa aula de interação, com essa fórmula aqui do valor futuro, considerando a prestação. Pessoal, um outro exemplo aqui é o fator de formação de capital, que eu também posso utilizar. Tá? Eu tenho aí uma prestação. Na verdade, eu preciso acumular 30 mil em 24 meses, então ao final de 24 meses eu preciso acumular 30 mil. E com uma taxa de juros de 1,5% ao mês, eu preciso saber qual é o valor que eu preciso, né, depositar. E eu terei aí R$ 1.047 como valor que eu vou depositar. Também tem o fator de valor atual, que eu quero saber quanto é o meu valor presente hoje, para saber, né, quanto eu vou precisar depositar. Então, qual o valor presente de uma série uniforme de prestações, sabendo que o valor da prestação é igual a R$ 4.500 por mês, taxa de 1,8% ao mês e um período de 48 meses. Então eu tenho aí uma prestação de R$ 4.500 por mês, uma taxa de 1,8 e um período de 48 meses. Então, nesse caso, eu tenho o que a gente chama de fator de valor atual. Eu tenho o valor da prestação e eu quero achar o valor do principal, que é o valor presente dessa aplicação. E tem o fator de recuperação de capital também. Tá? Então, por exemplo, com R$ 400.000 aplicados a 0,8% ao mês, qual o valor mensal que pode ser retirado de uma conta corrente nos próximos 60 meses? Essas relações são importantes porque eu preciso saber qual é a relação que eu vou usar quando eu fizer o cálculo da projeção financeira do meu projeto de investimento ou do fator de recuperação do meu projeto. Pessoal, eu posso usar HP também. Na nossa aula de interação eu vou fazer com vocês esses cálculos na HP e no Excel, ok? E por que nós estamos revendo esses cálculos, gente? Nós estamos revendo esses cálculos porque a gente vai precisar para análise de alternativas de investimento. Então, quando eu tenho uma análise de alternativas de investimento e quando eu tenho um projeto de investimento, eu posso ter algumas alternativas para aquele valor. E essas alternativas elas vão ser utilizadas exatamente para determinar que tipo de projeto eu vou empregar o meu dinheiro. Então eu posso ter dois projetos, por exemplo, na área de logística, que são mutuamente excludentes. E eu quero saber qual é o projeto no qual eu vou colocar o meu dinheiro. Tá? E existem alguns métodos que nós podemos utilizar.
Os métodos mais usuais aí, gente, para determinar do ponto de vista financeiro é a taxa de retorno e o valor presente. Tá? Por isso que nós estudamos, fizemos essa pequena revisão de matemática financeira, porque nós vamos usar taxa de retorno e valor presente líquido para discutir isso. Pessoal, vamos imaginar um fluxo de caixa no qual eu tenho um projeto de investimento e eu vou investir 65.400 reais, tá? E aí eu tenho um fluxo de caixa com retornos líquidos, né? No primeiro ano de 4.700, segundo ano de 2.780, terceiro ano 6.700, quarto ano 8.550 e no quinto ano 10.700. Tenho aí a representação do fluxo de caixa. Tenho vários métodos para fazer essa análise de alternativas de investimento, como falei para vocês. Nós vamos explorar alguns deles aqui. Pessoal, um deles é o período de payback, tá? Então, o período de payback, ele é o período de retorno do projeto de investimento. No caso desse projeto que eu coloquei para vocês aí, eu vou demorar 4,34 anos para fazer o retorno do projeto. A desvantagem desse método é que ele me traz o tempo que eu vou demorar, mas ele não me traz nenhuma informação sobre a taxa de juros que vai ser aplicada no período. Tá? Essa análise, gente, como eu falei para vocês, ela deve ser feita em projetos mutuamente excludentes. O que são projetos mutuamente excludentes? São projetos que concorrem entre eles. Né? Então, não adianta eu comparar, por exemplo, um projeto de implantação de um WMS na empresa com um projeto de abertura de uma nova fábrica. São dois projetos que não têm nenhuma relação um com o outro. Tá? Eu precisaria, por exemplo, para conseguir comparar os dois projetos, eles precisam ser da mesma natureza. Então eu tenho lá a abertura de uma fábrica numa determinada cidade do Brasil e uma outra fábrica numa outra cidade. Aí sim eu consigo comparar, aí eu estou falando de projetos mutuamente excludentes. Para resolver esse problema, gente, nós temos o período de payback descontado. No período de payback descontado, né, aí sim eu uso uma taxa de juros para fazer o cálculo. Aí ele com a taxa de juros ele vai me dar um período, né, de tempo mais alongado, porque considerando uma taxa de juros vai demorar mais tempo para retornar o projeto, o valor do projeto para mim. Pessoal, nós temos também o valor presente líquido, que é um método para análise de projetos no qual eu trago todos os valores do projeto a valor presente e aí com esse valor a valor presente eu consigo fazer comparações, tá? Esse FCJ aí, gente, ele representa o valor de entrada ou de caixa previsto para cada intervalo de tempo, tá? Então é o meu FC1, FC2, FCN e o FC0 é o fluxo de caixa verificado no momento zero, tá? Nossa, professor, não estou entendendo isso. Fique calmo, nós vamos fazer os exercícios no Excel na próxima aula. Tá? Eu estou apresentando aqui para vocês o conceito de valor presente líquido. Se vocês já estudou matemática financeira, lembre-se que eu posso trazer todos os valores do meu projeto de investimento a valor presente. Por isso que nós estudamos valor presente ali naquela aula. Com isso, o que nós vamos fazer? Com esse valor presente líquido, eu posso comparar os projetos no tempo, tá? Dois projetos diferentes. Comparativamente, gente, ao método da taxa interna de retorno, do IRR, o valor presente líquido ele exige a definição prévia de uma taxa de desconto que eu vou empregar, tá? Esse NPV significa valor presente líquido em inglês, tá? É Net Present Value, tá? Então, o valor presente líquido, gente, ele vai me dizer qual é o projeto que me traz o maior valor presente
para que eu possa tomar decisão. Voltando àquele exemplo que eu coloquei para vocês, então eu tenho um fluxo de caixa com essa configuração, né? Eu posso usar várias taxas de desconto para fazer ou para trazer esse projeto a valor presente. Se eu utilizar, por exemplo, 10% no período, eu vou ter um valor presente negativo de 41.312. Como é que eu faço para usar ele no Excel? No Excel, gente, eu tenho o VPL, que é a fórmula do valor presente líquido, tá? Se eu colocar aquelas características dos dados do projeto aqui, ele vai me dar o resultado lá do VPL, tá? No Excel, gente, ele vai me dar lá o VPL de 41.312,32. Esse cálculo aqui é o cálculo usando HP. Vamos fazer também, eu coloquei um passo a passo aqui, a gente faz também no dia da aula, a gente repete esse cálculo aqui para você lembrar como é que se faz no Excel. No Excel, não, desculpa, no HP, gente. Mas é importante que você faça o quê? Acesse aquele link da HP antes para a gente testar, ok? Então, pelo menos acesse o link para a gente poder testar no sábado, que nós fizermos a aula. Pessoal, aqui eu coloquei uma demonstração gráfica para vocês do que acontece se eu colocar uma taxa de 10% ao ano, né? Para um projeto. E se eu colocar 12% ao ano. Quando eu coloco uma taxa de juros maior, significa que eu estou exigindo mais desse projeto, tá? Consequentemente, a tendência é que o meu VPL diminua ou que ele se torne até um valor negativo, tá? O que isso significa, gente? Que se a empresa ela aumenta essa taxa de juros, que é a taxa de oportunidade que ela tem, ela acaba por transformar esse projeto, o VPL dele vai começar a ficar cada vez menor. Ou seja, o nível de exigência desse VPL começa a aumentar. Pessoal, a taxa interna de retorno é um outro método que eu posso utilizar para fazer análise de projetos de investimento, tá? A taxa interna de retorno é aquela que vai trazer para mim o valor zero ou VPL zero, tá? Então, quando eu falo da taxa interna de retorno, eu estou dizendo o seguinte: qual é a taxa que me traz um VPL zero, tá? Coloquei aqui para vocês alguns exemplos que nós vamos explorar na nossa aula durante o sábado que nós fizermos a aula de interação. Então, gente, por exemplo, uma empresa está avaliando um projeto de investimento no valor de 750 mil, do qual esperam-se benefícios anuais de 250 mil no primeiro ano, 320 mil no segundo, 380 mil no terceiro e 280 mil no quarto ano. Então, admitindo que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto, vamos fazer a representação e o cálculo do valor presente líquido. Pessoal, nós temos aqui o fluxo de caixa com o valor presente e os valores que estão distribuídos ao longo do tempo, tá? Qual é o meu valor presente líquido fazendo esse cálculo? É de 35.493,82. Coloquei aqui também alguns exercícios para vocês desenvolverem, mas não se preocupem porque nós vamos fazer todos eles durante a nossa aula de interação. Por isso que é importante que você assista a aula de interação também, porque nós vamos fazer esses exercícios em conjunto, tá ok? Aqui eu coloquei outro exercício de uma alternativa de investimento que nós vamos desenvolver também. Eu peço que você leia o exercício, tá? Para que a gente consiga desenvolver no sábado. Então eu também coloco aqui
uma alternativa de investimento e várias entradas de caixa ao longo do tempo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou, desses 4 primeiros fluxos de caixa, eu estou imaginando que eles possam ser reinvestidos, tá? E eu vou determinar a taxa interna de retorno considerando diferentes taxas de reinvestimento. Tá? Coloquei aqui o cálculo dele. Coloquei um exemplo de uma empresa transportadora que vai precisar fazer também a troca de um veículo. A gente vai avaliar também pelo método do valor presente líquido. Um outro exemplo aqui de um equipamento que vai ser substituído. Vamos também fazer o cálculo com a utilização do valor presente líquido e da taxa interna de retorno. Aqui é a continuação do exercício anterior. E vamos também falar na nossa aula um pouquinho sobre substituição de frotas e como nós podemos utilizar o cálculo de matemática financeira na substituição de frotas, que pode ser um projeto de investimento de uma empresa da área de logística ou uma empresa que tem interesse em fazer a substituição da frota. Como os veículos, né, sofrem desgaste ao longo do tempo, nós precisamos fazer uma avaliação do projeto de investimento desses equipamentos. Pessoal, coloquei aqui a bibliografia para vocês. Nos encontramos na aula de sábado para fazer a interação. Desejo a todos uma ótima semana e até a aula de interação. Tragam as dúvidas, questões, porque nós vamos desenvolver todos os exercícios lá no Excel, tá ok? Um grande abraço para vocês e até o sábado.